Você sabia que sinopse é um gênero textual? Não? Então muito provavelmente você está fazendo a tua sinopse do teu livro errado. E qual o problema de você fazer a sinopse errado? Muito provavelmente você vai atrair menos leitores para tua fanfic, para sua história, para o seu livro, para o seu conto que está lá na Amazon, enfim. Então é muito importante que você saiba fazer uma boa sinopse. Então, quer atrair mais leitores para os seus livros com uma sinopse boa? Assiste o vídeo aqui, você vai aprender rapidinho. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Vanessa S. Marini, como vai? Mas as pessoas me chamam apenas de Marini. Eu sou formada em letras, tenho a minha própria editora já faz uns 5 anos, vai fazer 5 anos. Uma editora que publica livros de ficção para jovens leitores. Todas as minhas redes sociais e as redes sociais da minha editora estão aqui embaixo pra você conferir, tá? Gostaria de aproveitar esse momento que eu estou falando de redes sociais pra dizer que eu me entreguei ao TikTok. Não sei se pode falar aqui. Eu me entreguei ao TikTok. E lá eu tô postando uns vídeos. Sou multitalentos, né, gente? Enfim, lá eu tô postando uns videozinhos de dublagem da vida do leitor, que não é nada fácil. Então, me empolguei, na verdade. Eu tô gostando muito de lá. E então, se você tem um perfil lá, me segue pra rir comigo. O rir de mim também tá válido. E quem me acompanha nas redes sociais, especificamente no Instagram e no Twitter, e nas redes sociais da minha editora também, tanto no Instagram quanto no Twitter, sabe que eu estou desde dezembro de 2020. Eu me sinto ainda em 2020, mas estamos em 2021. Enfim, que eu estou desde dezembro de 2020 procurando escritoras de diversas partes e estados do Brasil. E nessa minha busca, muitas pessoas têm marcado escritoras nos posts que eu estou fazendo essa procura, juntamente ali com o link de algum trabalho que já tenha publicado, tanto no Wattpad quanto na Amazon. Então, ultimamente eu tô lendo muitos trabalhos de autores independentes que estão publicando aí. E eu reparei que muitos desses trabalhos estavam com uma sinopse um tanto quanto estranha. Uma sinopse de 3 linhas, que mais parecia um resumo do resumo do resumo do resumo. Era um pouco complicado, assim, você conseguir entender sobre o que aquela história se tratava, porque a sinopse que estava ali não era uma sinopse. Então, por eu ter feito também um último vídeo aqui do canal, ou penúltimo vídeo do canal, sobre como enviar livros para as editoras, e algumas editoras, incluindo a minha, pede para que o autor envie uma sinopse, eu vou fazer esse vídeo aqui que eu espero ajudar aí você, que é escritor independente, tá meio perdido aí, ai meu Deus, não sei fazer sinopse. Hoje você vai sair daqui sabendo fazer sinopse pra você, pros seus amigos, pros seus familiares, pra porra toda. Como eu disse no começo, a sinopse, ela é um gênero textual. O que isso significa? Que assim como aquela redação que vocês fazem por Enem, assim como um resumo, assim como uma resenha crítica, um conto, um romance, etc., também tem as suas estruturas. A função da sinopse é resumir, é sintetizar, mas ela não é propriamente um resumo. Eu acho que muitos escritores que têm que escrever a própria sinopse se perdem um pouco aí, porque a sinopse ela é para resumir uma história, então eu vou resumir ela em 3 linhas, porque o leitor vai ler rápido, e aí quanto mais rápido ele lê, mais rápido ele vai comprar meu livro, e não é bem por esse caminho aí, tá? O papel da sinopse, que é o Pollen Soft, não, brincadeira, eu sou um idiota. O papel da sinopse é, de fato, atrair o leitor de uma maneira rápida, assim como também é a função da capa do livro, mas não é por isso que ela tem que ser escrita em pouquíssimas linhas, e nem também em muitas linhas, tá? Tem que ter ali um equilíbrio. Então vamos primeiro partir das características desse texto em si. A sinopse, ela é um texto escrito em terceira pessoa, não vai inventar de escrever sinopse em segunda pessoa, em primeira pessoa para ser diferentão. A sinopse, ela não é para ser diferentona. E geralmente, assim, quando a gente fala desse gênero textual, ele não é para imprimir uma opinião. Só que nos últimos anos, com o movimento do mercado editorial, isso tem mudado um pouco. Eu vou falar mais pra frente, eu vou mostrar mais pra frente, mas assim, geralmente ela é em terceira pessoa até justamente para que tenha esse distanciamento da opinião pessoal, né? De ter uma voz ali explicando a história de uma maneira isenta. Então, mesmo que você seja o autor e esteja escrevendo sua própria sinopse para publicar na Amazon, para publicar no Wattpad, você
A sua sinopse tem que parecer que não foi escrita por você, entendeu? Hoje eu separei para vocês aqui nesse vídeo uma estrutura, que não é uma lei, mas é uma estrutura que você pode observar em várias sinopses de vários best-sellers, enfim. E eu vou catalogando aqui para vocês, eu vou falar e depois eu vou mostrar na prática em algumas sinopses, para vocês terem noção ali de tipo um checklist do que a tua sinopse precisa ter e mais ou menos a ordem. Não precisa seguir exatamente a ordem, mas se você tá muito perdido e realmente tem muita dificuldade de escrever, segue essa receitinha aqui que muito provavelmente você vai escrever uma sinopse direitinha, certinha, sem muita dor no coração, tá? Mas pra quem quer se aventurar e fazer algo um pouquinho diferente, né, pra fazer algo muito diferentão, como eu já falei, a sinopse ela é um gênero textual, não é pra sair escrevendo em primeira pessoa, fazendo piada, enfim. Eu vou mostrar uma das que tem... foge um pouquinho da estrutura que eu vou falar aqui, mas ela ainda cumpre a sua função e tem todos os itens que eu vou citar ticados, tá? Eu vou ler mesmo aqui na caruda, porque eu fiz um roteiro pra esse vídeo que ele tá assim, ó, 3 páginas. Então já curte esse vídeo, tá, gente? Porque deu um trabalhão pra eu fazer esse roteiro. Vou falar de um jeito que não é nem um pouco acadêmico, os acadêmicos vão querer aqui comer meu mas eu acho importante falar de um jeito que vocês vão entender, né? Não de um jeito bonito, um jeito que vocês vão entender e conseguir fazer aí na casa de vocês. O que precisa ter na estrutura da sinopse? Ela precisa ter informações das protagonistas ou da protagonista ou ali dos personagens principais. Geralmente eu trabalho com livro adolescente, né? Então geralmente nesse caso a idade não precisa estar muito explícita. Se você não quiser colocar lá Melina tem 12 anos e não sei o que, mas você pode colocar Melina que está no 7º ano, não sei o que lá. Se ela é tímida, se ela é popular, se ela, enfim, é o contexto ali da personagem, da protagonista, as características principais dessa protagonista, né? Que isso vai fazer com que o leitor ele se identifique com aquela protagonista ou se sinta curioso para saber ali da história que essa personagem tá vivendo, né? Precisa ter também o ponto de virada, a pedra no caminho da vida dessa protagonista que vai fazer ali ter um motivo para esse livro acontecer. Exemplo aqui, Melina, que está no 7º ano da escola, é uma menina muito tímida, que tem poucos amigos, até que entra uma menina nova na escola, que é muito popular e se aproxima dela para elas serem amigas. Qual que foi a pedra no caminho dessa história? A menina nova que entrou na escola que fez o bagulho andar, entendeu? Aí depois a gente tem o que acontece depois que a protagonista tropeça nessa pedra. Então vamos continuar nosso exemplo. As duas então constroem uma amizade muito bonita, muito duradoura, apesar das pessoas das outras turmas, dos outros colegas de escola não entenderem muito bem essa aproximação. Que aconteceu depois da pedra, entendeu? Elas viraram amigas. Depois a gente tem uma conclusão ali da sinopse, que é também uma contextualização final daquela história, do que pode acontecer naquela história, para deixar ali um gostinho do que vem por aí. O que vem por aí? Então, no caso desse nosso exemplo que eu tô criando aqui na hora, pode vir uma forma de pergunta. Será que a amizade dessas duas garotas vai superar o julgamento dos outros coleguinhas? Fica aí o questionamento. E por último, mas não obrigatório na sinopse, vem ali uma opinião sobre a história. Lembra que eu falei que a sinopse, o gênero em si, não tem essa coisa de você deixar a sua opinião sobre a história, mas nos últimos anos, mercadologicamente, os autores de sinopse têm colocado ali uma opiniãozinha que fica bem no final ali da sinopse, é uma frase praticamente comercial. E isso pode vir como um blurb, ou então o próprio narrador ali ele vai falar. Geralmente tem isso, tá? Pode estar parecendo um pouco confuso agora, então eu separei algumas sinopses aqui no meu roteiro enorme para a gente poder ver estes elementos aí. 15 dias. Felipe está esperando por esse momento desde que as aulas começaram, o início das férias de julho. Finalmente, ele vai poder passar alguns dias longe da escola e dos colegas que o maltratam. Planos envolvem se afundar nos episódios atrasados de suas séries favoritas, colocar a leitura em dia e aprender com tutoriais no YouTube coisas novas que ele nunca vai colocar em prática. Mas as coisas fogem um pouco do controle quando a mãe de Felipe informa que concordou em hospedar Caio,
o vizinho dos 57, por longos 15 dias enquanto os pais dele estão viajando. Felipe entra em desespero porque Caio foi sua primeira paixãozinha da infância e existe uma grande possibilidade dessa paixão não ter passado até hoje. E B, Felipe coleciona uma lista infinita de inseguranças e não tem a menor ideia de como interagir com o vizinho. Os dias que prometiam paz, tranquilidade e maratonas épicas de Netflix acabam trazendo um turbilhão de sentimentos que obrigarão Felipe a mergulhar em todas as questões mal resolvidas que ele tem consigo mesmo. Show! Tem tudo que eu falei. Agora eu vou ler pra vocês a sinopse de Vermelho, Branco e Sangue Azul. Vamos lá. Quando sua mãe foi eleita presidenta dos Estados Unidos, Alex, algum sobrenome que eu não consigo entender, se tornou o novo queridinho da mídia norte-americana. Bonito, carismático e com personalidade forte, Alex tem tudo para seguir os passos de seus pais e conquistar uma carreira na política como tanto deseja. Mas, quando sua família é convidada para o casamento real do príncipe britânico Philip, Alex tem que encarar o primeiro desafio diplomático: lidar com Henry, irmão mais novo de Philip, o príncipe mais adorado do mundo com quem ele é constantemente comparado, o que ele não suporta. O encontro entre os dois sai pior do que o esperado, e no dia seguinte todos os jornais do mundo estampam fotos de Alex e Henry caídos em cima do bolo real, insinuando uma briga séria entre os dois. Para evitar um desastre diplomático, eles passam um fim de semana fingindo ser melhores amigos e não demora para que essa relação evolua para algo que nenhum dos dois poderia imaginar, o que não tem nenhuma chance de dar certo. Ou tem? Vermelho, Branco e Sangue Azul é escandalosamente divertido, é romântico, sexy, espirituoso e emocionante. Amei cada segundo. Taylor Jenkins, autora de Daisy Jones and the Six e Sete Maridos de Evelyn Hugo. Então, nesse caso, a sinopse inteira segue a estrutura que eu falei pra vocês no começo do vídeo e no final tem aquela opinião por meio de um blurb, uma citação de um outro autor que também tá ali em alta. Agora, a última sinopse que eu vou ler pra vocês é de um livro publicado aqui pela Duplo Sentido Editorial, pela minha editora, Sobre Opostos, da Bruna Fontes. E ela tem todos os elementos que eu citei anteriormente, mas ela não segue propriamente a estrutura, o B depois do A certinho, mas ela tem tudo o que foi citado antes, e eu gostaria de usá-la de exemplo aqui para vocês também verem. Lavínia Lemes até tenta, mas não consegue evitar a atração que sente pelo vizinho do apartamento que fica exatamente abaixo do seu. E daí que ela só tem quase 16 anos enquanto ele já está terminando a faculdade? A garota não dá a mínima para esse pequeno detalhe, mas o mesmo não pode ser dito sobre o rapaz. Porém, a diferença de idade não é a única coisa que afasta os dois. Ao passo que Eduardo Becker é um jovem universitário que passa horas com a cara enfiada nos livros de história, sempre com um copo de café nas mãos, Lavínia só pensa em se divertir com os amigos pelas ruas do Rio de Janeiro, com seus headphones vermelhos, sempre explodindo com músicas nas alturas. Mas, em um belo dia de verão carioca, essa distância tem fim quando Lavínia consegue 5 minutos inteiros a sós com um rapaz de sotaque apaixonante. Contudo, as coisas não acontecem exatamente da maneira, ou pelo motivo, que ela imaginava, e a história desses dois vizinhos opostos, sobreopostos em um prédio de 12 andares, jamais será a mesma depois desse encontro. Em Sobreopostos, segundo o livro da série não seriada Medina Becker, Bruna Fontes mais uma vez mostra que é uma autora versátil e com uma escrita sensível, capaz de mexer com o sentimento do leitor de inúmeras formas diferentes. Quem escreveu essa sinopse, obviamente não foi a Bruna, por isso que a gente tá rasgando elogios no final, mas se você é o autor da sua própria história, não tem problema você colocar alguma coisinha elogiando o seu próprio trabalho. Quando a gente fala de sinopse aí para livros de poesia, isso muda um pouco, tá? Em livros de poesia, a gente fala normalmente sobre o tema daqueles poemas, compara aquela autora com outras autoras que têm trabalhos parecidos, com relação a essa opiniãozinha no final, quando tem a sinopse de livros poesias, principalmente dos atuais, tá? Ela é um pouquinho mais ampliada, geralmente as sinopses de livros de poesia são menores, assim como de antologias de contos também, mas assim, não tem muito segredo. Segue as dicas que eu dei nesse vídeo. Qualquer dúvida, entra lá em algum site de alguma livraria, dá uma pesquisada nos livros da sua estante, lê as sinopses de livros que são parecidos com o seu, principalmente os livros publicados recentemente, né? Então,
Então, o meu principal conselho, além de seguir as dicas que eu tô dando aqui nesses vídeos, essa estrutura que eu montei aqui pra você, leia também outras sinopses, escreva sinopses. Quanto mais você escrever, assim como livros, quanto mais você escreve, melhor você vai ficando, melhor o seu texto vai ficando. Então, as dicas de fazer uma boa sinopse são praticamente as mesmas de fazer um bom livro, né? Eu tô aqui passando dicas, passando uma estrutura para vocês, mas o trabalho não morre aí. Eu tentei fazer esse vídeo da maneira mais informal possível, mais acessível possível, porque é o meu objetivo quando eu faço os vídeos aqui no YouTube, não é ficar pagando de formado em letras. Eu acho que é interessante fazer com que vocês entendam das coisas que eu explico aqui pra vocês. Então é isso, o vídeo de hoje. Eu espero muito ter ajudado você. Se eu te ajudei, comenta aqui embaixo. Comenta uma sinopse de algum livro que você escreveu. Vamos continuar batendo esse papo por aqui. Compartilhe esse vídeo com amigos seus. Se inscreva no meu canal, tá? Estou quase chegando a 1.080 inscritos. Rumo à festa de 1 milhão. Um beijo. Nos vemos semana que vem.